Já está conectado conosco o Pablo Dicey, presidente e CEO da Volkswagen na América Latina. Pablo, bom dia, seja bem-vindo aqui à Rádio Bandeirantes. Bom dia. Vamos começar falando sobre o otimismo da indústria, né? Saiu um dado essa semana aí de que há um otimismo maior, né, por parte da indústria brasileira de maneira geral. Como é que está a situação da indústria automobilística aí nessa retomada da nossa economia, hein, Pablo? Tá, deixa eu contextualizar como que nós estamos. O mercado, janeiro até agosto, está mais ou menos em 40% menor que o ano passado. O que está acontecendo é que o mês de julho e agosto foram muito melhores que os meses de março, abril e maio. Por isso, algumas pessoas acham que a economia está retomando. Claro que está muito melhor que março, abril e maio, porém, está em níveis muito inferiores a 2019. Nós da Vox estamos trabalhando, por exemplo, na nossa fábrica na Anchieta, no estado de São Paulo, só com 2 turnos. No ano passado nós tínhamos 3 turnos. Então, o mercado continua menor que o ano passado e nossa performance como Volkswagen está muito superior à do mercado. Nós estamos ganhando aproximadamente 2% de market share neste ano versus o ano passado. Presidente, muito bom dia, bem-vindo ao nosso programa. A gente, durante anos aqui, se debateu com a constatação, sobretudo brasileiros que viajam ao exterior, né? Com a constatação da diferença de qualidade, sobretudo de acabamento dos nossos produtos, os produtos nacionais da indústria automobilística com os seus, até da mesma marca lá fora. Isso já não existe, já há um equilíbrio hoje, esses modelos mundiais das montadoras eliminaram, esses modelos eliminaram a distinção que sempre houve. Como é que está isso? Quem compra um carro montado no Brasil pode ter a certeza de que ele terá tantos itens de segurança, conforto e desempenho quanto os seus similares lá fora? Agradeço a pergunta. Deixa ir um pouquinho até o ano 2000. Eu cheguei no Brasil no ano 2000 e mesmo que você falava, no passado tinha uma diferença muito grande em segurança, em aspectos veiculares, como todos, acabamento versus outros continentes. 2000, 2020, te falo do lançamento que nós fizemos agora, há um mês atrás, do Nibus. Esse carro foi desenhado aqui no Brasil por engenheiros e engenheiras brasileiras. Um ano atrás, o Conselho Mundial da Volkswagen chegou no Brasil, visitou nossas fábricas, adoraram nosso carro desenhado aqui no Brasil, o carro, engenharia, o infotainment. E pela primeira vez na história de nossa marca, pegaram nosso carro desenvolvido aqui no Brasil e a partir do ano próximo, nosso carro será produzido e comercializado em toda a Europa. Eles vão pegar nosso desenho e vão produzir e vender o mesmo carro lá na Europa. Então, as coisas estão mudando para a indústria, principalmente para a Volkswagen. A gente está conversando ao vivo aqui na Rádio Bandeirantes com o Pablo Dicey, que é o presidente e CEO da Volkswagen na América Latina, nessa série de empresários que a gente está fazendo aqui de entrevistas com grandes empresários do nosso país. Senhor Pablo, queria perguntar o seguinte, ainda em relação à recuperação da pandemia. Quais são hoje os protocolos e a forma de trabalho que as montadoras encontraram para retomar a produção, né? A gente sabe que a planta industrial, às vezes, é um modelo difícil de comportar ali formas diferentes de trabalho. Como é que se faz para se garantir a segurança dos funcionários, se manter a produção e conseguir manter tudo isso dentro de um custo que seja aceitável para a empresa? Olha, nós aprendemos muito com a Volkswagen China e a Volkswagen Europa. Claro que a pandemia aconteceu primeiro na Ásia, depois na Europa e depois chegou aqui a nosso país, aqui no Brasil. Aprendemos muito. Aplicamos os protocolos, mais de 80 protocolos em nossa fábrica. A parte mais fácil é aplicar os protocolos. A parte mais difícil é a disciplina das pessoas. E no bom sentido da palavra, porque as pessoas aqui se abraçam, se beijam, se dão a mão. Então, nós colocamos monitores para ajudar as pessoas no distanciamento social. Eu posso afirmar que nossos funcionários, eu acho que na indústria como toda, estão seguindo os protocolos na parte da produção. Os principais problemas é quando a pessoa sai da estação do trabalho e vai tomar um café, vai conversar com um amigo ou com uma amiga,
Então, eu acho que nós precisamos manter uma disciplina, monitorando, ajudando as pessoas a distanciar-se. E claro que nós temos um custo adicional, mas que precisa ser feito, isso aqui não tem nenhuma dúvida. Por exemplo, nós triplicamos o número de ônibus, né? Se antes nós tínhamos um ônibus, agora precisamos 3, porque as pessoas têm que estar mais distanciadas. Mas isso é um fato da vida, desse novo normal que nós vamos a viver nos próximos meses e até o próximo ano. Pablo, em relação às medidas que estão sendo discutidas aí, reforma tributária, um novo imposto nos moldes do que já foi a CPMF, como que o setor automobilístico está acompanhando essa discussão, essa reorganização tributária que está sendo discutida? Vai ser benéfica para o setor automobilístico, para o consumidor em geral? Qual que é a tua opinião sobre isso? Olha, na minha opinião, nós temos dois trabalhos a fazer. Primeiro, federal e estadual. Sim? Eu acredito que, e não vou falar nada novo, o sistema tributário brasileiro é um dos mais complexos do mundo. Sim? Em complexidade e em carga tributária, tem as duas coisas. Então, acho que os profissionais daqui do Brasil são craques em entender e decifrar como se precisa trabalhar aqui no país. Então, qualquer mudança, reforma tributária que simplifique o número de horas que nós, como empresários, trabalhamos, que a Receita Federal trabalhe, vai ser muito bem-vinda. Eu acho que precisa ser atacado da forma que o governo está atacando, aos poucos. O sistema é tão complexo que se vão querer fazer uma reforma integral, eu acho que não vai dar certo. Eu acho que a forma é correta, atacar imposto por imposto, tentar simplificar e reduzir a carga tributária. Isso na parte federal. Na parte estadual, dependendo do estado que você está trabalhando, acumula impostos de ICMS, e nossa indústria é uma delas, né? Onde a alíquota de venda é muito menor da alíquota da compra, e aí o governo fica com o dinheiro das empresas. Então, acho que isso também precisa ser revisto pelos governos estaduais, onde isso acontece. Por quê? Porque se nós exportamos para outros países, acabamos exportando impostos do Brasil para outros países, ficamos menos competitivos e, claro, nosso volume será menor de exportação. Presidente, aqui no Brasil, várias montadoras anunciam investimentos bastante significativos em carros híbridos, né, em motores elétricos e tal. Eu gostaria de saber quais os planos da Volkswagen no Brasil para isso, né, para oferecer ao mercado alternativas desses modelos, né, mais contemporâneos, digamos assim, com as exigências modernas aí, né, as pessoas querendo contribuir para o meio ambiente, há uma consciência cada vez mais aguda em relação a isso, e eu gostaria de saber que tipo de participação a Volkswagen terá nesse processo. Eu acho o máximo que as pessoas querem contribuir. Nós estamos alinhados na estratégia de ter carros elétricos e híbridos. Como o Volkswagen Mundial, teremos 80 modelos nos próximos 5 anos. E como Brasil, teremos 6 veículos nos próximos 5 anos. Nós já lançamos um deles no ano passado, o Golf GTI híbrido plug-in. E aqui vou fazer uma distinção, porque no processo de eletrificação, países como o Brasil, e tem outros similares, precisam criar uma infraestrutura. Então, eu acredito que nos próximos 2, 3 anos, a indústria vai investir mais em carros híbridos, aqueles que você consiga carregar e também colocar combustível, sim? Até começar a construir uma infraestrutura e melhorar nossa infraestrutura do país, e em 3 ou 4 anos acelerar os carros elétricos. Então, a Volkswagen, o ano passado, criou um projeto em conjunto com EDP, que é a companhia elétrica portuguesa aqui no Brasil, Siemens, ABB, obviamente Volkswagen, a Porsche e Audi, que fazem parte do grupo Volkswagen, para colocar mais de 20 carregadores super rápidos no Brasil, desde o estado do Espírito Santo até o estado de Santa Catarina. Aí você fala, não, mas Pablo, isso é uma tarefa do governo. Eu acho que todo mundo tem que contribuir na eletrificação do país. É uma contribuição da Volkswagen e das outras empresas para ir aos poucos, daqui a 2, 3, 4 anos, ir eletrificando o Brasil, que mais que um país, é um continente.
Eu queria perguntar para o senhor Pablo Dicey, o seguinte. O senhor disse que em relação, é claro, a março, abril e maio, hoje a situação é melhor, mas ainda muito distante do que já foi, por exemplo, no ano passado. Com que números de expectativa de crescimento para a economia do Brasil e para o setor a Volkswagen trabalha agora? E a gente sabe que é um momento difícil de fazer qualquer tipo de previsão, não é? Mas a indústria, a gente sabe que tem que se planejar também. Quais são os números com os quais o senhor trabalha nesse momento? Isso mesmo. Olha, nós, alguns meses atrás, achávamos que o mercado iria acabar 40% menor que 2019. Pelos números que estamos analisando, vão acabar 32%, 33% a menos que o ano passado. Porém, é isso mesmo que você falou. O importante para mim é ter flexibilidade, é conversar com os consumidores, conversar com os concessionários, com os bancos, medir a temperatura da economia, não só da indústria automobilística, e ajustar nossa cadeia produtiva, e senão, obviamente, o que mais queremos é produzir mais e dar mais emprego para as pessoas. Boa notícia é que nas últimas semanas aumentamos nosso volume de produção e estaremos produzindo mais que a expectativa no mês de agosto, setembro e outubro. Pablo Dicey, CEO, presidente da Volkswagen para a América Latina, conversou conosco ao vivo aqui no Jornal Gente da Rádio Bandeirantes, entrevista que foi retransmitida pelo portal UOL, para você que está navegando aí pela internet. O Pablo tem sotaque porque ele é argentino, mas gosta muito do Brasil, né, Pablo? Adoro o país, amo o Brasil, tudo menos o futebol, por motivos óbvios. Grande abraço, hein, Pablo? Até uma próxima. Abraço, tchau, tchau.